Galera, então, a gente vai ter uma aula hoje de funções, tudo falando sobre a sua origem, como começa e da onde que vem, e, e vai ser muito, muito legal. Bom, a gente começa falando da origem, né? Que para alguns pesquisadores a noção de dependência teve início há cerca de 6.000 anos, porém foi somente nos 3 últimos séculos que houve o desenvolvimento do conceito formal de função, com estreita ligação com problemas relacionados ao cálculo e à análise. O instinto de funcionalidade surgiu de necessidade do homem, levado pela premência de fazer associações entre os objetos. Como exemplo, podemos citar os pastores da antiguidade, que necessitavam contar suas ovelhas, sem ainda disporem de um sistema de contagem desenvolvido. Para resolver o problema, eles associavam a cada ovelha uma pedra, o que permitia a conferência do rebanho que retornava da pastagem ao final do dia. De forma mais sistemática, percebe-se a ideia da função, né? Que é quando você relaciona cada um. Aí a gente pode ver um tipo de tabela como eles, ó. Se chamarmos a quantidade da primeira coluna de n, então na segunda coluna encontra-se o valor de n ao quadrado, na terceira de n ao cubo, e na quarta de n ao quadrado mais n ao cubo, e na quinta coluna raiz de n. Né? Dentre esses aí a gente pode ter uma relação. A tabela seguinte, né, a gente pode, por exemplo, um outro exemplo de relação de seno, cosseno, tangente, que a gente pode ter um valor de seno para 30, um valor de seno para 45 e um valor de seno para 60 graus, né? Então, o seno, você vê que na primeira fileira é meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Na segunda, cosseno, raiz de 3 sobre 2, raiz de a gente pode ter uma relação também de tempo com quilômetro, como a gente pode ver aí tempo em hora e distância em quilômetro. E o lema, né, que a gente pode ter, que é uma variável y se diz função de uma variável x, se para todo o valor atribuído a x corresponde por alguma lei ou regra um único valor de y. Nesse caso, x denomina-se variável independente e y variável dependente. Isso tem uma relação de teoria de conjuntos, então eu tenho uma do Instituto de Funcionalidade, a definição formal do conceito de função à humanidade trilhou um extenso caminho. Isso é uma definição que demorou pra caramba para chegar até a gente. Ela passou por vários, não em relação a ela direta, uma referência direta, mas sempre uma relação de coisas envolvendo outras coisas. Bom, função, então, podemos designar função como uma relação entre dois conjuntos representados por uma lei de formação. Cada valor de y depende do valor de x. Essa relação de dependência é a principal característica de uma função. O estudo das funções exige conhecimentos básicos que ajudam na interpretação de situações, problemas e desenvolvimentos de cálculos. Conjuntos de números reais, por exemplo, que a gente pode ter. O que é variável, né? Então vamos definir o que é uma variável. É um símbolo representativo capaz de representar o número de um conjunto real. O conjunto destacado é o campo ou domínio da incógnita. E exemplo que a gente pode ter de x pode ser um produto da prateleira de um supermercado, na qual o domínio pode ser o conjunto dos números inteiros, de 1 ao 15, como a gente pode ter aí o exemplo. Constante. Bom, vamos fazer esse exemplo, ó. O que acontece? A gente tem, dada a função f de x igual a x ao quadrado menos 2. Ele quer que eu determine f de 0, f de 2, f de menos 3, f de meio. O que significa? Que aqui dentro, ó, aqui dentro, a gente tem esse cara igual a x, né?
Então, resumindo, basicamente, função é uma expressão matemática que ela relaciona dois valores pertencentes a conjuntos diferentes, mas com relações entre si. A lei de formação que intitula uma determinada função pode ter características básicas: domínio, contradomínio e imagem. Essas características podem ser representadas por um diagrama de flechas que ajuda a gente a ter mais um entendimento melhor. Né? Então, por exemplo, conjunto A aqui, a gente vai ter em relação como se fosse o domínio, que é onde é o conjunto de flechas, que é da onde sai. Então, por exemplo, é 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, nessa situação, demos que, então, o domínio por todos os elementos do conjunto é 1, 2, 3 e 4, como a gente fez anteriormente. O contradomínio seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a imagem é representada pelos elementos do contradomínio do conjunto B, que possuem correspondência com o domínio do conjunto A, que foi como a gente substituiu. Quando é ou não função? E aí a gente começa a ter essa relação, né? Tipo, quando é que a gente pode ter ou não função? O conjunto domínio possui algumas características especiais que definem ou não uma função. Todos os elementos, por exemplo, é uma regra, tá, gente? Sim, são várias regras. Todos os elementos do conjunto domínio devem possuir representação do conjunto do contradomínio. Caso isso não ocorra, um único elemento do domínio não deve possuir duas imagens. Ou seja, não é função quando eu tiver sobrando no domínio, né? E ele não possuir duas imagens. Não é função também. Dois elementos diferentes do domínio podem possuir a mesma imagem. Também não pode, ó. Não existem duas setinhas e um cara só saindo. Existem duas setinhas chegando numa só. Alguns tipos de função. A gente tem injetora, sobrejetora e bijetora. Elementos distintos do domínio possuem imagens distintas no contradomínio. Então, isso é uma classificação de injetora. Sobrejetora. As funções devem possuir contradomínio, igual à imagem, isto é, para todo elemento do domínio deve existir um elemento no contradomínio. Bijetoras. Precisam ser injetores. Injetora, por exemplo, a gente vai ter uma definição aí. Para todo valor da função, por exemplo, 1, vai ter uma relação com a segunda função. Então, A vai estar relacionado com B. Vejamos um exemplo também de uma função que não é injetora, através do diagrama de Venn, que, por exemplo, ó, esse daqui está sendo ligado a 2, 2 vão ligar a esse. Note que dois elementos do domínio possuem a mesma imagem. Então, se possuem a mesma imagem, não pode, porque só na injetora é uma imagem só para cada um. Então, não posso achar a mesma imagem. Naquele valor que a gente substituiu naquela questão, não. Sobrejetora. Para classificar a função como função sobrejetora, devemos analisar os elementos do contradomínio e vejamos a definição. Ó. Então, para que exista, eu tenho que ter um valor aqui que eu consiga ligar todos e note que os elementos do conjunto possuem pelo menos uma seta referente a um no conjunto A. Em outras palavras, toda a imagem do B é uma. Então, por isso que está valendo. Então, como seria uma função que não possui propriedade sobrejetiva, ou seja, que não é uma função sobrejetora? Veja que todos os elementos do conjunto B são imagens de alguns elementos do conjunto A. Portanto, não podemos afirmar que, sendo assim, né, todos, se eu tiver aqui, ó, tá faltando gente aqui. Então, se tá faltando gente, eu também não posso dizer que ela é sobrejetora. E a bijetora é quando acontece das duas formas, né? Então, exemplos de bijetora, por exemplo, y igual a x.
a gente sabe que qualquer valor que a gente substituir o valor de y, ele sempre vai ser em relação a x. Opa. Outro exemplo aqui, y igual a x ao quadrado. Qualquer valor, seja ele positivo ou negativo, se eu substituir também está valendo, não tem problema nenhum. Agora a gente faz um exercício. Um exercício, por exemplo, que a gente tem é esse daqui de substituir. Então, ó, f de x igual a 4x mais 2. Se f de menos 1, f de 0 e f de 3 que ele quer que eu calcule. Então, ó, f de menos 1, como a gente já viu, é só substituir no lugar de x o valor que vai ser 4. Na hora de apresentar o projeto da nossa exclusividade no Senado.